Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Enfim, o Vasco estreou no Campeonato Brasileiro e estreou com vitória. 2-0 sobre o Sport em São Januário nessa quinta-feira, 2 gols de Felipe Bastos. Desde 2011 que o Vasco não estreava no Brasileirão, vencendo por mais de um gol de diferença. Tinha batido o Ceará por 3-1 com um time reserva lá em 2011. Inclusive, o centroavante era o Elton, que hoje estava atuando pelo Sport, mas não teve lei do ex pelo lado do Sport. Teve lei do ex pelo lado do Vasco, já que o Felipe Bastos foi jogador do Sport antes de retornar ao Vasco. Uma vitória, claro, que nasceu dos pés de Felipe Bastos, mas muito também com a mão do Ramon. Desde que o treinador assumiu o time, ainda ali no finalzinho do Campeonato Carioca, após essa pausa do brasileiro, do futebol brasileiro, na verdade, em razão da pandemia de coronavírus, que ele deixa algumas características bem claras nessa equipe. Os meias, os volantes se aproximando da área para finalizar, para construir, os pontas bem abertos, exatamente para conseguir esse duelo 1 contra 1 pelos lados, marcação alta com o time ocupando o campo adversário e eficiência na bola parada. E foi exatamente assim que o Vasco construiu essa vitória sobre o Sport. O primeiro gol começou com o Felipe Bastos carregando a bola e finalizando, a defesa deu uma rebatida e o Andrei, que seria ali o primeiro volante, é o primeiro volante do time, mas sai também para construir as jogadas, ali na intermediária recuperando essa segunda bola e abrindo para o Benítez, que faz a jogada individual, vai até a linha de fundo, bate cruzado, o goleiro acaba rebatendo e o Bastos dentro da área finalizando. Ou seja, tem tudo isso dessa ideia do Ramon. Os meias, os volantes se aproximando para construção e conclusão, o ponta aberto buscando o duelo individual, o time marcando, ocupando o campo adversário e esse volante meia pisando dentro da área para finalizar. Tanto não é ao acaso que nos jogos treino que o Vasco realizou antes do Campeonato Brasileiro, já sob o comando do Ramon, isso aconteceu diversas vezes. Tanto que o Felipe Bastos foi o artilheiro e muita gente brincou com isso, nesse período de jogo treino. E essa estreia no Campeonato Brasileiro mostra exatamente que é uma ideia do Ramon esse tipo de jogo e que vem funcionando. E isso é muito importante para a continuidade do campeonato, porque mostra que os jogadores entenderam a ideia de jogo do treinador e estão conseguindo executar. O segundo gol nasce de uma batida sensacional do Bastos de falta, que já havia carimbado a trave um pouco antes, numa outra falta um pouco mais distante. E as duas jogadas nascem de faltas sofridas pelo Gabriel Peck, o jogador que não foi bem tecnicamente na partida, já não vinha bem também nos jogos treino, mas taticamente foi muito importante. Ele conseguiu 2 desarmes no campo ofensivo, jogando ali 60 minutos, talvez um pouquinho mais nesse período que ele foi substituído no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, principalmente, foi um jogador que brigou o tempo todo e conseguiu recuperar algumas bolas, ou pelo menos forçar o erro do Sport, ajudando o time a ter uma tranquilidade um pouco maior defensivamente. Aliás, dá pra gente dizer que foi um primeiro tempo de almanaque do Vasco. Tudo correu muito bem, mesmo o Vasco não tendo mais posse de bola que o Sport, se não me engano foi 47-53, segundo dados do SofaScore, o Vasco em momento algum foi realmente ameaçado. Coletivamente o time muito compacto, muito consciente do que tinha que fazer quando tinha posse de bola, fazendo as inversões de jogo que o Ramon gosta, o Benítez muito participativo o tempo todo, mudando de lado com o Gabriel Peck, sem dúvida alguma a melhor partida do argentino desde que ele chegou ao Vasco, Felipe Bastos e Andrei controlando essas inversões, ditando o ritmo do meio-campo. Senti um pouco de falta das ações ofensivas com o Pikachu pela direita, talvez até pela ausência do Vinícius ele tenha segurado um pouco mais, mas defensivamente ele foi muito bom, o que costuma ser o inverso. O Pikachu costuma se destacar ofensivamente e ter pouco resultado defensivo, dessa vez foi o oposto. Assim como o Henrique pela esquerda teve atuação impecável na defesa. No segundo tempo o Vasco tirou um pouco o pé, começou a marcar um pouco mais baixo, deu mais campo para o Sport e tentou
atrair para um contra-ataque. Tanto que o Ramon no segundo tempo colocou o Lucas Santos e o Parede, acredito eu, exatamente no intuito de conseguir puxar uma jogada em velocidade, mas o time não funcionou dessa forma. O Vasco continuou se posicionando muito bem defensivamente, impedindo o Sport de entrar na sua área com qualidade para finalizar, tanto que o Sport não criou nenhuma grande oportunidade de gol, mesmo no segundo tempo, quando chegou a ter 60% de posse de bola. Mas um ponto negativo me chamou a atenção: o excesso de faltas próximo da área. Se o Sport não ameaçou com jogada trabalhada, fazendo uma infiltração dentro da área, diversas vezes o Sport teve a oportunidade de levantar a bola na área do Vasco, levando perigo, inclusive conseguiu botar a bola na trave ali num bate-rebate. Chegou a cobrar algumas faltas direto também, levando um pouco de perigo ali ao Fernando Miguel, algo que o Vasco poderia ter evitado tendo um pouco mais de tranquilidade na posse de bola. O Vasco no primeiro tempo conseguiu trocar passes com calma, conseguiu controlar o jogo. Na segunda etapa apostou na velocidade e não deu certo. O Vasco passou a se desfazer muito rápido da bola, errar muitos passes e entregar de bandeja para o Sport, que não conseguiu ameaçar com nenhuma jogada trabalhada, mas poderia ter colocado talvez um pouco mais de emoção ali no fim da partida, caso tivesse um pouco mais de sucesso nesses levantamentos para a área. Mas no geral, uma grande estreia do Vasco, tanto coletivamente quanto individualmente, principalmente para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança. Felipe Bastos, autor dos 2 gols, o Benítez, que criou praticamente todas as jogadas ofensivas do Vasco que realmente levaram perigo, e o Henrique, que para mim defensivamente o Vasco anunciou agora recentemente a contratação do Neto Borges, lateral esquerdo, para fazer uma sombra ali no Henrique. Parece que de alguma maneira já fez um efeito. O Henrique acertou praticamente tudo, ganhou praticamente todos os duelos defensivos que ele teve e foi um pilar dessa defesa do Vasco nesse jogo contra o Sport. Assim como a gente critica aqui quando acha que tem que criticar, tem que elogiar, principalmente em relação ao Bastos e ao Henrique, 2 jogadores que são constantemente cobrados e que merecem todo elogio pela partida que fizeram nessa quinta-feira. Bom, o torcedor vascaíno com certeza dorme tranquilo nessa quinta-feira. Para quem esperou 8 rodadas em 2019 para comemorar a primeira vitória do Campeonato Brasileiro, estrear em 2020 ganhando e jogando bem, certamente é um alento. Bom, galera, é isso. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário também sobre o que você achou da partida, e se quiser participar da nossa liga lá do Cartola, torne-se um membro. Tem um botãozinho aqui, seja membro. Só clicar aqui e depois você me manda o nome do seu time que eu acrescento lá na nossa liga. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.